guerreiro, sem armas na mata brilhou, sua luz dourada iluminou, e o mundo se criou com seu canto sereno de paz. Esperando um pouquinho, né? Recebendo cada um de vocês aqui com muito amor, com muito carinho. Tem gente que entrou um pouquinho depois, então que vai acabar entrando um pouquinho depois na prosa também. Mas, enquanto isso, a gente queria ouvir um pouquinho de vocês, das suas impressões. Boa noite. Que linda! Muito linda! Parabéns! Tem as telas aqui, ó. Oh, Fred! E aí, Ficou Fred? lindo o trabalho de vocês, hein, meu? Ó. Parabéns, gente! Muito lindo! Me arrepiei tanto, do começo ao fim. Muito emocionante, muito forte. Eu acho que essa mensagem que o mundo precisa. Muito linda. Obrigado. Obrigada, minha amada. Vocês não viram presencial, né? Não conseguimos ver. Minha irmã viu, eu lembro que alguma coisa, eu não lembro porque eu não consegui, mas acho que o Ravi e as crianças chegaram a ver. E espero que tenha de volta, né? Ah, tem muita coisa ainda, viu? A gente porque assim, depois que a gente fez essa filmagem, o diretor, que é cineasta, né, começou a ter várias outras ideias. Então, a gente filmou mais um monte de coisa depois, que vai sair daqui a uns 2 meses, assim, entendeu? Que são os personagens mesmo personificados. Então, a pedra mesmo, a árvore, a onça na mata. Enfim, tem muita coisa ainda para surgir aí. É a versão cinema, né? Versão cinema. Essa é a ideia com o registro teatral, mais fiel ao que a gente faz ao vivo, né? Até para poder dar vazão a essa linguagem teatral num estudo prático de como trazer isso para o audiovisual, assim, né? Para a telinha, né? Mas aí, como a gente entrou nesse estudo, junto com o diretor, que para... Oi, Maitê! Oi, Maitê! Bem-vinda! Maravilhosa! A Maitê é uma pessoa fundamental nesse processo, depois a gente quer ouvir ela. E saiu. Daqui a pouco ela volta. Aqui. Ah, tá aqui. Que, assim, nos deu a honra de poder gravar nesse local incrível, que é o Parque do Varvito, em Itu. Vale muito conhecer, assim. E caiu como uma luva, né? Esse espetáculo, nesse momento, com essa intenção, como eu estava falando, né, Maitê? Que essa primeira versão é um estudo, tanto nosso quanto do diretor, de trazer a linguagem teatral, né, para uma proposta que seja online, né? Mas quando a gente entrou nesse caminho de adaptação, a gente viu que tinha um universo a explorar, né? Com essa viagem assim de estudos e outras possibilidades, né? Que é claro, a gente fica restrito nesse contexto novo com vários aspectos. Ao vivo tem os seus méritos, né? Um teatro, aquela coisa de estar mesmo ao vivo, sentindo as pessoas, reagindo ao público, né? Agora, quando a gente entra para o audiovisual e faz inicialmente um registro, a gente avalia que o universo se abriu. Então, em alguns meses, a gente vai ter uma outra versão ainda, que a gente está chamando de versão cinema, né? A gente está estudando como comunicar isso para as pessoas, mas, assim, aí vai embora no audiovisual mesmo, assim, com todos os recursos que se tem, que transcende essa coisa de estar ali num local com uma câmera, ou com 3, ou com 4. Aí a gente explorou outros locais, outras paisagens, maquiagens e loucuras totais. Mas mantém uma base lá no Varvito, né? Aquele lugar onde a gente filmou, eu vou pedir daqui a pouco para a Maite falar um pouquinho, mas é um paredão, uma formação rochosa de 700 milhões de anos. Era mar ali.
Então a gente falou, nossa, a nossa história que é de 12 mil anos virou um bebê, né? A gente virou um feto. A gente falou, nossa, história de 12 mil anos, né? Uma coisa tão antiga, de repente a gente foi para um paredão de 700 milhões de anos. E foi muito forte, assim, porque traz uma potência, né, dessa questão da memória muito forte, assim, da memória do mundo, né? Então, disso desde o tempo de Nhamandu, Quaraã, Tupã, Tupã, do começo de Nhandeci, da Terra, né? Então, para a gente foi muitíssimo especial, assim, aquele espaço e trazer essa história naquele espaço, né? E um sonho que se abriu também foi, quando possível, fazer uma exibição, um telão de cinema lá nesse lugar. A gente vai convidar vocês também para viver essa experiência, né? E já com essa versão nova, né, Maitê? O Leandro, eu achei que funcionou muito bem o formato, eu achei, viu, meu? Eu acho que a gente não está, talvez, acostumado a ver, né? Esse formato de você ter um teatro online, né? É um teatro que você vê como filme, na verdade, né? Mas eu estou puxando de memória aqui, eu acho que a gente já teve isso já na TV, né? Em algumas ocasiões, né? Me lembrou um pouco, de certa maneira, não sei, talvez aquela Hoje é Dia de Maria. Teve uma outra também, depois que eu não me lembro, recordo o nome, que tem essa coisa do teatro, mas é um meio termo, assim, né? Mas é engraçado que você vê e você é como uma linguagem que você entra na história, né? De alguma maneira, né? No cinema você também entra de um outro jeito, no teatro ao vivo você também entra na história. Eu só acho que é um formato que talvez a gente não esteja acostumado ainda, né? Mas como você mesmo falou, é uma questão de popularizar, né? Quanto mais gente vê, quanto mais gente gostar, quanto mais gente se envolver, eu acho que vai a tendência é a galera querer até mais, querer até outras ideias, né? E como vocês vão apresentar, acho que a turma vai estar tipo assim, mais acostumada, né? E vai querer até mais, assim, sei lá. É uma coisa assim que é muito importante para a gente, eu bato muito sempre nessa tecla, assim, Fred, é que a história é soberana, a história tem que ser contada. Então é muito importante para mim você falar isso, né? Que a história pega, porque esse é o principal. Né, eu sempre, né, porque assim, a gente começou contando isso como contação de história, né, como narração de histórias, eu e o Lê numa oca, eu e o Lê num parque, num Sesc, contando essa história, né, uma vez a gente foi para Tubarão, né, Débora, lembra? Foi para Tubarão, lá em Santa Catarina, contamos para uma plateia... 500 crianças. Não, os adultos, Também, essa história, o Mito Guarani a gente fez para uma plateia só de adultos, assim, professores universitários, todo mundo num silêncio absoluto, assim, e a história, sempre a história como soberana, né? A ideia é que ela seja soberana, que ela seja contada. E ela pede, né? Às vezes ela pede coisas para o contador de história. Então, quando ela pede, por exemplo, ela pediu, uma vez eu estava contando num Sesc, e eu senti assim, ela me pedindo para ir para uma gruta, sabe? Tipo, eu preciso ir para um lugar onde as pessoas fiquem em silêncio, fiquem no escuro, porque no Sesc, na convivência, aquele monte de gente, barulho de prato, gente comendo, criança chorando, né? E aí eu senti isso, assim, que ela precisava de uma gruta. Daí a gente foi para dentro do teatro, né? A gente chegou e foi para o teatro e foi uma experiência incrível do teatro. Agora a gente está experimentando esse novo lugar e sempre mantendo isso. Nada pode vir a ser maior do que a história em si. O que a gente quer é que essa história chegue nas pessoas, toque o coração das pessoas e as pessoas sejam transformadas a partir dela como nós fomos, né? Agora eu acho, no ponto que o Fred levantou, né? Que assim, a gente entrou nesse universo de cabeça agora, né? Estamos produzindo muita coisa. Só que é muito diferente de você apresentar em 1h30 ao vivo. Assim, a gente está rodando diárias de 20 horas seguidas, várias diárias, né? Esse trabalho acho que já foi umas 80 horas, assim,
Não só esse que a gente apresentou hoje, né? Ele como um todo. Então, assim, eu valorizo muito mais hoje as produções, né? A doação que existe dessa galera do audiovisual, somente no Brasil, né? Para entregar qualidade de som, de imagem, de tudo, é muita ralação. É tipo uma galera que tem muito amor mesmo, assim, sabe? É uma coisa, aquilo que a gente vivia ao cubo, assim, de doação, né? De chegar no teatro, carregar, descarregar, tal, tal, tal. Esse agora a gente carrega, descarrega e fica 20 horas gravando. Daí, às vezes, no outro dia fica mais 15. Mas é uma delícia. É cansativo, mas é mágico, assim, sabe? É muito mágico. Lê, eu vou reforçar essa ideia, assim, eu gostei muito, eu acho que tem uma coisa que eu sempre vou querer sentir, principalmente quando estiver falando de Guarani, né? Que é a simplicidade. Então, eu acho que isso que a Tati falou, assim, a história é o centro, né? Aquilo que está sendo contado é o principal. Eu acho que, nesse caso que é Guarani, a simplicidade, que, assim, eu acho que isso ficou fantástico, foi simples, o Ti está aqui, ó. Então, eu acho que foi fantástico, porque parece, a apresentação parece, assim, simples, essa coisa teatral, ela parece simples, a gente não fica pensando, né, no trabalho, a gente não fica... a gente se emociona. Eu chorei do começo ao fim, tá? Me emocionou, meu cardíaco aqui, né, a mil. Então, assim, eu acho que o formato que for, vocês sempre, todas as apresentações que eu vi de vocês, desde lá dentro da OPAN, né, no Arapuã, e depois, né, em Tubarão, outros vídeos, e agora essa apresentação, a emoção está ali. Então, parabéns. Onde for, vai ter emoção. Obrigada, Débora. A ideia é essa, viu? Olha, eu vou falar. Leandro, deixa eu só falar uma coisa rapidinha, que a gente vai ter que sair. Eu não sei se vocês tiveram essa ideia, mas talvez seja até uma ideia para pensar de como apresentar, mas me soou muito como um ritual, sabe? E eu acho que é uma abordagem diferente também, porque você assistir como um ritual, acho que você entra numa outra vibração para assistir a coisa, assim, sabe? Eu não sei se teve essa ideia ou se vocês, de repente, pode até derivar de alguma maneira, mas eu acho que é uma proposta bem interessante também, assim, sabe? Conduzir, de repente, de uma maneira que a pessoa ela se envolva como se ela estivesse num ritual mesmo, né? Legal. Tem a ver com a origem, né? Essas histórias são recolhidas de fragmentos de várias aldeias guarani, né? E elas são textos que remetem à origem das coisas, né? E ainda mais com essas músicas, né? Eu acho que tem essa leitura, sim. Dentre várias, claro, mas é uma leitura. E também um campo, né, para se seguir, né? De como oferecer esse trabalho. Bem legal. Se você sentiu isso, é porque né? Porque a história tem muito isso, né? É uma experiência particular de cada um mesmo, intransferível e pessoal. Então, se chegou assim para você, que lindo, né? Tomara que chegue para mais pessoas, porque um ritual é um lugar onde você sai do tempo cotidiano e vai para esse lugar, né, do sagrado e se transforma a partir daí. Acho que esse é um dos maiores objetivos assim da nossa arte, né? Então, que bom, Fred, obrigada. Estou ansioso para ouvir a Maitê aqui, que ela quer falar. Vamos lá, boa noite. Uma honra imensa, né? Ver isso tudo se formar e chegar eu diria assim, né? Num chamado, né? Que isso não é um produto cultural, né? Isso ficou muito caracterizado que é um chamado. Primeiro, parabenizar esses produtores, esses artistas que saíram do quadrado e não tiveram medo perante a crise.
e de falar, não, eu tenho uma missão interna e eu vou ter que me reinventar dentro de um processo aqui, né? E vocês vão e buscam essas linguagens com o maior objetivo da sinestesia, de fazer as pessoas sentirem o conteúdo, porque isso tem que entrar na alma, porque isso tem que fazer a função de ferramenta de transformação para essas pessoas, né? A tomada de consciência do que tem esse conteúdo. É um conteúdo absurdamente essencial, né? Vocês não... Eu acho que o mais bonito disso tudo é que vocês pegaram a preciosidade de um edital, mas a coragem de uma transformação, vinculando linguagens de uma forma, né, tendo que se adaptar a um processo, mas também aprofundando de falar o seguinte, é nesse momento que a gente tem que avaliar algumas coisas para poder injetar nas pessoas alguma coisa para despertar, né? E esse resgate, né, o resgate nesse momento imprescindível, nesse momento terrível, né, de que até agora não se tem nada igual vivenciado na história que chegou a nós, e de buscar o seguinte, vamos refletir certas coisas, vamos sentir, vamos dar ouvidos, vamos perceber que são eles que têm há quantos anos estão aguentando esse massacre, né? Estão se mantendo, e para nós, o que nós temos que trazer? No mínimo, ouvir a ancestralidade, né? No mínimo, ter essa devoção por essa sabedoria. Então, eu acho que é muito mais do que um projeto audiovisual, eu acho que é uma preciosidade que as pessoas estão indo buscar injetar na alma das pessoas da melhor forma possível e da forma simples, pé no chão, né? Não se precisa de produções, não se precisa de ilusões para fazer as pessoas sentirem e refletirem aquele conteúdo que está na hora de se olhar para isso. Não dá mais para deixar de lado, né? Não dá mais. Perder o sentido do jeito que as coisas estão perdendo é nessa hora que vocês, artistas, vão conseguir fazer essas mágicas, porque isso é uma mágica. Através de um ritual, através de um conteúdo como esse, de fazer as pessoas falarem, uau, né? O que é que eu vou fazer com tudo isso? De novo, a gente vai deixar de lado? Não, mas por que eu me emocionei agora e eu vou deixar de lado? O que eu vou, nesse momento, me atrever a repensar certas coisas? Então, eu aplaudo de pé, primeiro volto a dizer, né, pela coragem de dizer, não, vamos fazer isso acontecer, né? Não só por um trabalho, mas por um momento tão importante, usar essa ferramenta e mostrar que a simplicidade, a inovação, a agregação, a parceria, tudo isso é capaz de fazer coisas incríveis do jeito que vocês estão fazendo, né? O fato de ter gravado, eu acho que no maior livro aberto hoje que nós temos hoje no Brasil, né? Isso é um livro de toda a formação dessa terra. Vocês estavam nas páginas ali, encostado nas páginas, né? Está impregnado ali toda a história desse planeta, toda a história de tudo que é ancestral a nós. Aquilo estava radiando atrás de vocês, né? Era muito fácil ir em qualquer jardim e gravar isso, né? Mas essa percepção, essa vontade de usar a ferramenta da arte como um processo de alerta e de transformação, é que eu aplaudo de pé. Eu aplaudo de pé, eu já era fã de vocês, agora eu sou mais ainda, e acredito muito que nesse tipo de linguagem, sabe, essa coisa meio mambembe, usando várias ferramentas para adentrar ao ser, né? Essa genialidade é o som, é a sombra, o que mais pode mexer? É a música, é a performance. O que mais a gente precisa fazer para despertar o ser humano? Então, eu tenho mais a dizer, né, que é apaixonante tudo isso. Eu agradeço de todo o meu coração, como ser humano, por isso que vocês fizeram, por isso que vocês estão fazendo, e que isso vai entrar nas escolas, que aquele encantamento das crianças, isso vai tatuar a alma dela, ela vai lembrar dessas palavras, ela vai lembrar do que a árvore falou, ela vai lembrar do que a pedra falou, ela vai sentir aquela onça, sabe?
esse processo de tatuar a alma das pessoas, uma reunião eu falei isso para vocês, né? É de uma potência e de uma necessidade para o bem muito forte. Vocês estão no caminho certíssimo. Muito obrigado de deixar os meus ouvidos absorverem, né? Os meus olhos sentirem através das imagens, e mais do que isso, tocar mais profundo de que esse resgate, sabe? Nós temos que fazer alguma coisa para alertar tudo que está acontecendo. E nós temos obrigação com esses ancestrais. Nós temos uma dívida de 500 anos aí, né? De um massacre, cada dia mais sendo, né, sim, colocado no lixo mesmo, toda essa ancestralidade, isso com os negros, e são as crianças, com o trabalho que vocês estão fazendo, que se Deus quiser, com essa nova geração, com essa nova forma de sentir e de pensar, que vão ser os inovadores desse processo. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Maitê, muito obrigada. Antes de passar, oi Maria, meu amor. Posso falar um pouquinho sobre o que a Maitê Oi, falou? gente, lindo, obrigada. Bem-vinda, maravilhosa. Antes de passar também para a Companhia Articulate, que chegou aqui e pediu a palavra, eu queria só falar que, assim, a gente está num momento que a gente está tão descrente, né, das questões políticas, da questão do poder público. Não sei, eu, pelo menos, a gente, enquanto artista, é algo que está tão, né, a palavra é descrente mesmo. E eu queria agradecer muito a Maitê. A Maitê é secretária de Cultura de Itu, que é onde a gente fez a filmagem, e a gente chegou lá e reacendeu uma esperança de que é possível ter uma parceria com o poder público, com as secretarias de cultura, porque isso parecia que estava tão distante, e a gente saiu de lá completamente, todos, assim, que estavam, quando a gente foi numa equipe grande fazer a reunião, né, vai ter produtor, o diretor e tal, achando que a gente ia ter várias dificuldades. Pra vocês terem uma ideia, a gente foi na quinta para filmar no sábado. Aí a gente foi, falou tudo e tal, e ela super... Não, é isso aí, vamos aí, é isso aí, vamos aí, é isso aí. Daqui a pouco ela falou assim, e quando que é mesmo a gente... Sábado, ela... sábado, depois de amanhã. Sábado, depois de amanhã. Então, ela teve que mobilizar secretário de meio ambiente, teve que mobilizar eletricista, não sei o que, eu nem sei quantas pessoas ela teve que mobilizar da prefeitura para que abrissem o parque para a gente numa pandemia, 2 dias depois da reunião, porque ela comprou a ideia, entendeu, né? E eu, desde o começo, eu digo isso, que assim, o meu objetivo com qualquer coisa que eu faço com essa história é tatuar a alma, que eu acho que a gente tem que tatuar a alma com essa história. A pessoa tem que escutar essa história e não esquecer mais dessa lindeza, que foi a sensação que eu tive quando eu li a primeira vez o texto do Kaká. E eu virei meio que quase que uma missão de ser uma porta-voz dessa história. E eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso. E a Maitê falou esse termo na reunião. A pessoa tem que sair com essa história tatuada na alma. Eu falei assim, meu Deus, que sintonia, né? Foi incrível, meu. Então, assim, muito grata, Maitê. Grata por todo o seu empenho, por toda a sua sensibilidade e por reacender, porque a gente já fez muita coisa em parceria com secretarias de cultura, com editais, né? Agora a gente está retomando os editais através da Lei Aldir Blanc, mas por um bom tempo a gente ficou muito descrente, e a sensação que deu ao sair da prefeitura de Itu naquele dia foi de a esperança, sabe? Né, Cissa? Cissa estava junto. Foi do tipo, vamos que vamos, né? Isso aí. Então... Bom, então, vou falar, mas não vou falar. Total. Aproveitar, parabenizar, né? O trabalho de toda a equipe, né? Da Maitê, todas as outras secretarias também. Deixar aí nosso gratidão, que ainda há esperança, né? De ter gestores públicos com essa visão, né? E essas conexões.
Gratidão. Eu fiquei muito emocionado com a fala da Maitê, queria falar muitas coisas, mas eu vou passar a palavra aqui para o Dário. E antes de passar para o Dário, da companhia Articularte, que a gente quer ouvir o que ele quer falar, né, para a gente, eu vou falar para a Paula, que falou que os alunos lá do Rio Grande do Sul, acho que é isso que eu entendi, estão trabalhando com os livros do Kaká, né? Então, um dos objetivos, não só desse projeto, mas a gente tem outros, tem um curta também, que a gente vai falar depois, é marcar horários de exibição para as escolas, tá bom? Então, Paula, entre em contato com a gente Oi, armar... tudo bem? Boa noite. Estou aqui emocionada com essa obra de arte, nem sei falar o que é. É um mix de muitas coisas, assim, né? Aqui, ó. Estamos aqui. Esse aqui é meu bebê, que não estava entrando por causa dele. Mas, assim, a minha filha assistiu comigo e ela está no 4º ano ali da querência. A gente está trabalhando os livros do Cacá Vera. Então, todos os personagens, toda aquela história que a gente lê, que ela estuda, que cria os desenhos, que cria as aquarelas, ela pôde, assim, ver com vocês, assim, de uma forma muito especial, assim, foi muito lindo, assim, para mim, que sou mãe, tive contato com a história através dela, foi um presente, assim, eu divulguei já na turma e pedi para que comunicassem para toda a escola, para as famílias assistirem, né, que tem ainda amanhã e sábado, né, mais representações, porque é algo, assim, muito especial, uma mensagem maravilhosa, assim, para esse dia de hoje, né? Parabéns pelo trabalho de vocês, por essa entrega. A gente assistiu também ontem a esposa do eu não sei falar. Inhaura. A gente assistiu ontem com ela e foi muito lindo já. E aí eu vi hoje que ia ter essa apresentação e foi um presente, assim. Muito obrigada por essa entrega de vocês, pelo trabalho de vocês. A gente que agradece, Paula. Amanhã a gente vai apresentar para várias crianças de manhã e à tarde, de escolas, de uma escola de Cotia, que a nossa filha estudou até os 5 anos. E o nosso objetivo é que chegue nas escolas, assim, ilimitadamente. Então, a gente passa o link, a gente marca bate-papo, marca horário para fazer conversa com os professores, com as crianças. Isso aí que show! Eu vou conversar com a prof, então, porque elas estão até estudando o canto, a música, a maraca, que eu chamo de maracá, a maraca. Então, estão entrando, assim, na história, estão vivendo ela. Bom. Vamos passar a palavra aqui, então, para o Dário, né? É esse o nome dele? Oi, Dario. Dario. Ouve? Você? Tá ouvindo? A também entrou, Maria Flávia. Conseguimos ver você, Dário? Você não. Ouve minha voz? Sim, pode falar. Ok. Então é o seguinte, fiquei muito tocado, estou bastante emocionado aqui, né? Eu sou, vamos dizer, eu fiz o último Macunaíma com Antônio Filho e foi uma experiência maluca. Pode colocar qualquer gráfico que acho que não define o que aconteceu lá. Eram 22 pessoas. A gente começou a gravar com Raul Cortez e depois viajamos para a Europa, fizemos 10 países, né? E o Raul não conseguiu viajar. Então foi o Luiz Batelli, mas foi também o Luiz Melo. O Luiz Melo, vocês conhecem da TV, tudo, um grande ator, um amigo nosso, muito fofo, né? Ele segurou toda a onda. Então, eu estou lembrando de tudo isso que vocês me, assim, jogaram no coração aqui, né? Foi muito impactante para mim. A gente está sempre preocupado com essa maluquice que estão fazendo, essa confusão humana que estão fazendo no nosso coração, na nossa mente, confundindo as pessoas, rasgando a nação, né? Eles estão fazendo de tudo. É impressionante como ainda permanecem, né? Mas isso será, acho que, resolvido. Eu queria elogiar, porque eu trabalhei com essas feras que me ensinaram a dirigir ator, dirigir os meus autores hoje, né? Me ensinaram
a entender, a procurar entender o teatro, do que é feito o teatro, de que fagulha humana são feitas as cenas, as inter-relações de cenas, as transferências de cenas, os blocos, os núcleos, né? E, no fim, a gente entende, né? Eu trabalhei um pouco com a Antônia Bujan e um pouco com o Antônio Cílio. A gente entende que isso, se não estiver próximo do coração do ator, da atriz, dos músicos, não acontece, né? Então, vocês estão dizendo aí que vão fazer escolas, né? Pode ficar sossegado. O espetáculo de qualidade, ele vai chegar para todo mundo. Vai chegar. Por exemplo, por que eu fico assim, bastante contente, né? Porque, por exemplo, eu já quero avisar 3, 4, 5 pessoas de vocês, entende? Isso vai ser... Putz, parabéns, cara. Parabéns vocês dois, né? Que maravilha, que coisa tocante. Como a Tatiana fala bem, né? Como ela se coloca sem pressa, sem qualquer bobagem cênica, né? Sempre com estrutura. Se você lê também que tem uma materialidade no fundo do que ela está dizendo, tem uma ancestralidade ali, sabe? Eu sou também, eu trabalho com áudio e vídeo, né? Acho que faltou um pinguinho de coisa ali para o cinegrafista entender melhor o coração da Tatiana e o seu coração, para que a coisa ficasse, sabe, melhor ainda. Mas isso são detalhes técnicos, né? Eu quero agradecer, né? Acho que eu paro por aqui, e agradecer também os gestores que conseguem, às vezes, né? A gente está sempre batalhando editais, às vezes eles conseguem entender e intuir um pouquinho do que a gente está fazendo, né? E aí sim, eles darem a mão para a gente. Quando eles intuem, quando eles põem a intuição um pouco em campo, aí eles dão sim a mão para a gente, e aí a coisa acontece. Acontece no coração, na frequência, na palavra, na lágrima, no riso, na esperança, né? Agradeço muito, vocês colocaram esperança para a gente, estou super emocionado. Valeu! Que maravilha, Dari. Vou falar um pouquinho, então, até alguém se manifestar, tá? Acho que você não estava desde o começo, né? Onde a gente falou um pouco que assim, quando a gente sai do teatro e mergulha nesse universo, a gente abriu 1000 possibilidades. Então, na realidade, esse trabalho ainda vai ter uma versão cinema daqui a alguns meses, onde o diretor pode explorar mais, eu acho que talvez exatamente esse ponto que você falou, entre outros, né? Nessa ideia de mergulhar no audiovisual e de trazer essa expressividade que a Tatiana tem, que você comentou, que é notória, né? Todo mundo sempre fala, e eu que trabalho com ela fico de cara sempre, né? Inclusive, o set de filmagem para o ator é um desafio surreal, né? Para quem nunca viu, às vezes você corta 1000 vezes a mesma cena e a pessoa tem que pegar daquele meio de cena, daquele 1/3 de cena, e não é para qualquer um, né? Eu estava ali do lado e... Então, eu já deixo o convite, viu, Dario, para você acompanhar o nosso trabalho. Tem uma produção que já saiu também, que está no ar aí, que é o Iauaretê, né? E em breve nós teremos a versão desse mesmo trabalho, mais focada no cinema mesmo. Esse foi uma ideia de adaptação de espetáculo teatral, que já foi um desafio. Agora, voltando um pouco para a fala da Maitê, eu gostaria de falar o seguinte, que parece que cada degrau que a gente caminha com esse espetáculo, ele oferece um retorno incrível, que é exatamente descobrir essas pessoas, assim, como a Maitê, né? Porque aqui eu estou vendo, a Maria foi embora, né? A Maria estava direto da Bahia, mas teve que ir embora. Mas, assim, ele tem uma história, na verdade, essas histórias acompanham a gente há décadas já. E a cada movimento que a gente realiza, como esse, né, de ir numa Secretaria de Cultura com uma expectativa de uma reunião e encontrar essa pessoa, sabe, essa conexão para fazer nesse nível, né? Porque quando a pessoa que está recebendo a gente entende a profundidade do trabalho, isso
é maravilhoso, assim. E é raro também, né? Porque a gente realmente não encontra isso todo dia. E eu vou parar de falar porque a Flávia quer falar aqui. A Kelly. A Kelly. Obrigado, viu, Kelly, Maite? eu assisti, a Melissa me mandou o link, né? E eu já tinha visto umas fotos suas, Tati, no seu Facebook, que eu já tinha achado de uma beleza, assim. E daí eu assisti, fiz pipoca, trouxe minha filha, a gente botou no telão, assistimos. E no final, eu fiquei em prantos. Eu fiquei muito emocionada com a sua fala, até agora, assim. E daí a primeira coisa que eu fiz foi tipo, espalhar para todas as pessoas que eu conheço que tem filho, que não tem filho no WhatsApp. Falei assim, gente, é muito bonito. E daí eu fui no seu Facebook para falar para você assim, nossa, muito obrigada, foi muito tocante. Daí eu vi essa reunião, falei, eu acho que eu preciso falar isso ao vivo e a cores. Então, eu tenho uma conexão com contação de histórias, porque teve um período da minha vida que eu também contei, e eu contei essas histórias, a história do Iauaretê numa escola, e eu achava incrível, achei incrível, porque ele traz uma sabedoria, e uma sabedoria, inclusive, esotérica. Eu estudo antroposofia, e eu vejo, assim, o que está no mito Guarani, ele está muito profundo em conhecimentos que a gente se baseia na medicina antroposófica que eu estudo, é assim, falando, nossa, esses povos são incríveis, assim, né? E eu também tenho uma relação muito forte com o meio ambiente, que eu trabalho no Instituto Chico Mendes, e é uma luta, assim, é um trabalho de chão, de terra, e agora, né, na atualidade, então estou muito conectada com essa frequência. E também eu estudo canto, né? Então eu fiquei assim encantada com a arte da música. Também queria falar para o Leandro assim, que delicadeza, que beleza. Nossa, as vozes de vocês, os instrumentos, tá tudo muito lindo. Aquelas sombras, aquelas imagens, tem muita emoção. Tá muito, 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 muito lindo. Muito obrigada por vocês serem esse canal assim. E eu vou estar acompanhando. Já era fã, mas agora sim contem comigo, viu? Contem comigo. Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Eu estou super emocionada, gente. Vocês estão vendo que o olho já está ficando assim. Mas é porque toca muito, assim. É muito bonito a gente ver que a gente está conseguindo tocar mesmo através dessa nova linguagem, né? Que é essa coisa meio híbrida, não é teatro, não é cinema, não é, né? O que é isso? Porque assim, um pouco antes da gente estrear, a gente não sabia, a Urga, que trabalha também com história, a gente falava, será que isso vai ser para criança? Será que é para criança? Porque não é um trabalho muito, não é lugar comum de teatro infantil, né? Não tem muito cacuete, não tem muito não sei o quê, não tem muito, né? Não que teatro infantil tem que ser assim. Eu, por exemplo, gosto muito do teatro infantil que vai mais para o poético mesmo, mas a gente tinha dúvida, né, Cissa? A gente falava, será que as crianças vão gostar? Será que isso vai chegar nas crianças? Porque às vezes parece que está tão, né, num outro lugar e tal. E até a estreia a gente não sabia realmente. A gente estreou sem saber se a gente ia poder chamar de teatro infantil ou não, né? Ou enfim. E de fato, assim, as crianças curtem muito. Os bebês dormem, muitos bebês dormem, ou dormiam, né, no presencial, porque é escurinho, é sombra, então, tipo, os menorzinhos dormem, as crianças curtem, mas, assim, não teve nenhuma apresentação que a gente fez que não teve, no final, uma pessoa aos prantos, um adulto aos prantos falando com a gente. Então, quando você traz isso, e a Débora também já trouxe, né, a gente percebe que a gente está continuando levando a mesma mensagem mesmo, assim, a gente conseguiu fazer essa ponte, né, com o coração de vocês, que esse é o objetivo maior, realmente. E sempre, né, Lê, sempre tinha uma outra pessoa que vinha com o olho inchado, que não é que derramou uma lagriminha, que chorou mesmo, que foi tocado profundamente pela história, né?
E esse é o nosso, né, o nosso objetivo. Agradeço, assim, Dario, as suas palavras assim me tocam profundamente também, porque a gente, né, essa busca do ator, de realmente dessa fagulha, né, de chegar, e eu durante um tempo fiquei também mais na narração de história, né, parei de fazer teatro, fui ser mãe, tive uma filha, né, tivemos uma filha, tivemos outra, e o teatro sempre me chamando, e esse espetáculo é o que volta, que me volta para o teatro também. Então, que bom, né, ter um reconhecimento como de uma pessoa também tão experiente como você, como a Kelly, e principalmente disso, assim, de sentir que está chegando. Isso faz a gente ter mais força e mais energia de tocar o barco aí. Eu acho importante falar para a Kelly que, assim, esse mito, ele chegou lá na Alemanha, né? Porque o Kaká tem uma conexão com a Ute Kramer, da antroposofia, né, do Monte Azul, não sei se você conhece, e ela levou essa história para lá. E aí teve um maestro que viu exatamente o que você viu. Várias conexões da mitologia guarani com a antroposofia, com a teosofia, se eu não me engano. E ele fez uma peça orquestral, inclusive tem um documentário chamado O Povo Dourado Somos Todos Nós, onde vieram, acho que 60 alemães da antroposofia. Jovens. Juntaram com a gente, que era do Arapoti, né, do Instituto do Kaká e da Elaine, com o pessoal do Monte Azul, e a gente fez uma apresentação com 200 pessoas, contando esse mito, uma orquestra, e virou um documentário. Então, essa conexão que vem do espiritual, né, os símbolos que se encontram de povos aparentemente tão distantes, né, ela realmente é real, assim. Você sentiu, lá na Alemanha eles sentiram, e isso é muito forte. Então, assistam também esse documentário, Povo Dourado Somos Todos Nós, e depois conta pra gente o que vocês acharam. Será ou no Vimeo? Agora já está no YouTube. É que assim, como em Anderuçu, é bom falar isso, a gente não vai deixar aberto totalmente. A gente vai fazer sessões para escolas, sessões abertas, né? Mas no início a gente precisa, para poder participar de festivais, para poder oferecer isso para streams, né? Para canais, ele não pode ficar totalmente público. Então isso aconteceu também com o Povo Dourado, né? E agora o Povo Dourado liberou. Chegou aí para a TV, tudo. Mas quando for escola, é só falar direto com a gente, que a gente sempre vai marcar uma exclusiva. E o importante é essa mensagem chegar nas pessoas, né? Tianek, quer falar um pouquinho? Abre seu mic. Abre o microfone, Neck. Vai, Maitê, vai descansar. Eu ainda estou emocionada. Ó, sabe, eu fiquei um tempão tentando ligar no meu computador está travado. Mas eu fiquei tão emocionada, por quê? Vocês sabem por quê. Eu sempre... eu convivo com vocês, né, desde sempre, mas eu cuidava das crianças na hora do espetáculo. Então, eu entrava e a Estela falava assim, ai, vamos brincar lá fora. Aí eu saía. Então, eu via trechinhos. E hoje, quando eu assisti, eu entendi todo a sequência, entrei dentro do mito e me emocionei com cada descoberta, né, dele, do mundo, e fiz algumas comparações. Eu falei, olha, a gente tem a história de Adão e Eva, né? Eu acho meio fraquinha. Meio fraquinha a história, né? Não é muito convincente, mas esse mito, ele tem muita
profundidade, ele emociona, né? Tem também a interpretação magnífica, tem também a música por trás e todas as pessoas que fizeram parte, né? Que eu sei que foi um trabalho muito suado, de muito empenho, mas é justamente esse empenho, esse amor pela arte, tudo isso é o que leva a contaminar as pessoas, porque tem uma bagagem profunda por trás. E eu sei o tamanho dessa bagagem, né? Então, eu queria parabenizar vocês. Nossa, minha amiga, as amigas delas iam jantar. Não, ninguém vai jantar, nós vamos assistir o sobrinho, vocês, né? O grupo Manuí. E aí, agora elas terminaram e falaram, elas adoraram. E agora eu mandei para um monte de gente, lá em João Pessoa, lá na Paraíba. Então, vocês estão chegando lá no Paraíba. E é isso, né? Eu ainda não tive os retornos, porque eu não tive tempo ainda de olhar. Mas, com certeza, quem assistiu deve estar tão emocionado quanto eu. Eu, principalmente, porque eu falei, não acredito que eu consegui assistir hoje. E é isso, queridos. E eu desejo para vocês que vocês façam muito sucesso. Vocês têm tudo para isso. Então, e essa experiência acho que vai ser o start para isso. Beijo no coração. Beijo, querida. Você é uma das grandes incentivadoras sempre, né? Maravilhosa, muito presente nas nossas vidas. Que bom, fico muito, muito feliz que tenha tocado aí seu coração também, querida. Seu coraçãozão. Ai. Dani, quer falar um pouquinho, Dani? Um pouquinho, sim. Nossa, é incrível. Eu não tinha assistido antes também. Estou assistindo agora online, tive essa oportunidade. E realmente um mito incrível, assim. E não poderia ser diferente, né? Vocês foram para um lugar longe, assim como Yanderevuçu foi até a pedra, vocês foram até lá. E acho que é isso, né, gente? É um convite que a história faz, que Yanderevuçu vai até a árvore, vai até a pedra, para encontrar o interior, né? E acho que não poderia ser diferente vocês ter ido até... como é que é o nome mesmo do lugar? Desculpa, esqueci. Aí. Varvito, em Itu. Isso. Parque Geológico. Incrível, assim, acho que a produção, a música, não tem nem o que falar, né, Lê? Sempre admiro muito. E a interpretação da Tati, eu acho que, assim, eu só tenho prazer mesmo de trabalhar com vocês. E na hora de fazer a identidade visual, eu fui atrás dessa questão dos grafismos indígenas e comecei a ver que como o trabalho, né, esse trabalho indígena dos grafismos, uma coisa tão complexa, sabe? Eu achei que ia ser tranquilo fazer, daí comecei a fazer, levou um pouquinho de mais tempo, assim, vendo como que esse trabalho é ancestral, sabe? Carrega tanta força nos traçados que, de primeira vista, assim, parece simples, mas depois a gente vê que carrega muita história ali. E é isso, acho que o trabalho está incrível e super sempre acompanhando esse grupo Manuí que me encanta sempre. Obrigada, querido. Sabe uma imagem que me veio agora, assim? Que isso daqui que a gente está fazendo aqui nesse momento é o camarim, né? Quando acaba o espetáculo, que os mais chegados vão no camarim, tomar um café, dar um abraço, né? Se a gente estivesse no camarim mesmo, eu ia falar assim, ó, Débora e Daniel, vocês precisam conversar. Ó. Depois eu faço a ponte entre vocês, amigos, porque tem muito a ver, né? Para quem não sabe, o Daniel está fazendo toda... Para quem acompanha o nosso Instagram, né?
toda a identidade visual de todos os projetos. E não é de hoje, né? Um parceiro aí que já está manuí total. Ele é um desenhista, ilustrador incrível, super sensível, design gráfico, maravilhoso. Ai, gente, mas é isso. Então vamos descansar. Muitíssimo obrigada. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, mas assim, muito obrigada pela presença de vocês. As suas palavras chegam assim como um afago mesmo no coração. E a gente tem aí mais essas 5 apresentações. Amanhã para as escolas, de manhã, de tarde, à noite temos. Na quarta vai ter uma apresentação, como chama? Transmissão, às 16, que vai ter vários estudantes de teatro, que vai ser bacana também. Aí vai vir a sombrista, né? A Urga vai falar sobre o trabalho dela também. Amanhã à noite, Cacá diz que vem, que hoje ele estava numa live agora, diz ele que vem. É um mês difícil para ele, mas ele está tentando. É um mês bem complexo, né, para o Cacá. Mas ele gostou muito. E fica o convite de vocês assistirem A Mulher que Casou com Yawaretê. A gente vai deixar aberto até, né, Lê? Vamos deixar aberto esses dias do Rio Grande do Sul para as pessoas poderem também ter acesso. Tá lá. Tem a participação das nossas 2 crianças e da criança da Cissa e de uma outra criancinha linda lá. Vocês já assistiram? Do Nilo. Débora assistiu, todo mundo? Não? Você não assistiu, Kelly? Vai então lá correndo. Assista, tá lá. A Mulher que se Casou com Yawaretê, tá aberta. A gente tinha deixado fechado, a gente fez a apresentação, porque esse foi pela lei de Sorocaba, né? Então é toda uma equipe de Sorocaba também, e aí a gente fez algumas apresentações e tirou do ar para poder mandar para festivais e tal, mas agora a gente está deixando aberto. Na verdade, a gente está deixando aberto porque o Cacá divulgou, ele se confundiu e divulgou que era o Yawaretê, daí ele falou, bom, então agora a gente tem que deixar aberto o Yawaretê, que a rede dele toda mandando mensagem. Já veio 200 seguidores. Então tá bom, vamos lá deixar o Yawaretê, porque também é isso, né? A ideia não é esconder, pelo contrário, é que possa chegar em mais e mais pessoas mesmo. E fica aí também isso de, se vocês sentirem em algum momento que tem alguma escola, ou que tem algum grupo, ou enfim, a gente está aí para levar o trabalho mesmo, a gente só não vai deixar sempre aberto por essas questões. Então, Dario, muito obrigada, está se despedindo aí, a gente também está se despedindo aqui, e seguimos juntos, né? Seguimos aí na conexão. Como diz o Edgar Morin, que eu vi esses dias, o Edgar Morin é um filósofo francês que vai fazer 100 anos. Aí perguntaram para ele o que ele deseja, né, quando vai fazer 100 anos. Aí ele diz assim que ele deseja coragem, consciência, sobriedade. Diz 3 coisas e no final ele diz assim, nós precisamos viver em pequenos oásis de fraternidade, de vida e fraternidade. Nesse momento que a gente está vivendo, a gente precisa criar esses pequenos oásis de vida e de fraternidade para tocar o barco aí. Então, obrigada por fazerem parte do nosso oásis, queridos. Beijos. Obrigada. Sucesso. Obrigada, Kelly. Tchau, amados. Guerreiro sem armas na mata brilhou.